Olá, pessoal. Está começando mais um J-Pop, Grupo de Estudos em Neuropsicopedagogia. Esse é o nosso quinto encontro. Para quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube, ou quem está nos acompanhando pelo podcast, basta acessar nossas redes sociais no link que está na descrição. Nosso grupo é aberto. Fala com a gente que a gente está estudando, conversando, trocando ideias. Nosso tema de hoje é anamnese e, no segundo momento, o estudo de caso. E a gente vai estudar o tema de anamnese com a Lilian Thiago Montanha, que vai estar dando essa introdução desse tema para nós. Lilian? Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre a anamnese, mas eu queria explicar que eu faço da perspectiva da psicologia, que é da onde eu atuo com mais ênfase, né? Eu sou psicóloga, também sou psicopedagoga, mas durante a pandemia, com a psicopedagogia, eu praticamente não tenho feito atuação, que acaba que eu atuo com a psicopedagogia dentro do posto de saúde onde eu trabalho, em grupo com crianças. E nesse momento a gente não está fazendo não está tendo a possibilidade, né, de fazer grupos, então não estou fazendo essas intervenções. Então eu atuo mais com a psicologia mesmo, e é desse lugar que eu vou falar um pouquinho para vocês do que é a anamnese, e que eu entendo que ela contribui para a neuropsicopedagogia, tanto quanto, né, para a psicologia. Então, eu vou colocar alguns pontos depois, além do que eu entendo que é importante para a psicologia. Então, o que é anamnese? Anamnese é um termo que ele é usado em todas as áreas da saúde para designar o relato da doença e da sua história. Como que a gente faz a anamnese? Ela é uma entrevista que ajuda geralmente o profissional no diagnóstico, e com isso a traçar também um objetivo e quais as condutas no tratamento para o paciente. Qual é o tratamento mais adequado para esse paciente? Consiste, então, em uma entrevista com perguntas objetivas, com o objetivo de reconstruir fatos que relacionam o quadro atual que o paciente apresenta. Com a anamnese, o profissional ele pode conhecer melhor a queixa do paciente, o seu histórico, e pesquisar, né, com a família, com a escola, com outras pessoas que de repente tenham contato com esse paciente, as causas do possível diagnóstico, e fazer encaminhamentos quando também é necessário, avaliação e encaminhamento para outros especialistas. Então, a gente entende que a anamnese é uma ferramenta muito importante para qualquer início de diagnóstico. A anamnese, antes, né, é importante a gente sempre iniciar tentando entender qual que é a queixa da família. Então, porque muitas vezes a família chega com uma cartinha da escola falando, meu filho tem dificuldade de aprendizagem. Ou, no caso da neuropsicopedagogia, né, ou em outros âmbitos, são outras queixas. Mas é importante a gente entender realmente o que a família compreende dessa queixa. Qual é a dificuldade né, se a questão é a dificuldade de aprendizagem. O que é que vocês percebem em casa que é a dificuldade dele? Qual que é a queixa que vocês têm? Tentem me explicar, né? Então, é muito importante a gente ter a compreensão correta de qual que é a queixa da família em relação à criança. A anamnese é um instrumento do profissional, então é importante que ele faça a conversa com esse responsável, no caso, né, quando é criança e adolescente, para colher essas respostas. E eu entendo que não é legal a gente entregar para o responsável como uma ficha protocolar, assim, né, como se fosse um questionário para ele ir respondendo e preencher.
Por quê? Porque ao longo da conversa, e muitas vezes a gente pode ter, né, a fichinha ali do nosso lado como um guia, mas a gente pode deixar um diálogo aberto e os pais irem contando mesmo, né? Depois vocês vão ver que ele tem uma linha, o que eu costumo usar, ela tem uma linha, né, um segmento de perguntas, mas a gente pode começar conversando com os pais, né, e fazendo questões abertas, e eles vão contando para a gente coisas. E às vezes tem mais dado na conversa do que se eles simplesmente forem preenchendo, porque ele vai lá, começa a preencher, ele vai responder só aquilo que está ali perguntando, e aquilo não fica tão rico quanto uma conversa. E além disso, a conversa, você também consegue perceber melhor como que é a ligação dos pais, ou do responsável, né, no caso, com essa criança, a diferença entre os dois pais, se um fala muito, o outro quase não fala, como que é a ligação deles entre si. Então, tudo isso é possível de você conseguir verificar e analisar dentro de uma entrevista mesmo, e não entregando só um modelo falando e pedindo para que eles respondam, né? Então, com isso é possível fazer um modelo mais semiaberto, que você vai perguntando, você pode seguir o roteirinho, mas você vai perguntando e os responsáveis vão te respondendo. Eu também aconselho, geralmente, falo que é bastante importante a gente fazer a anamnese logo na primeira sessão, né? Geralmente, quando na clínica particular eu tenho a possibilidade maior do que na rede pública, porque na rede pública nem sempre sou eu que tenho o primeiro contato com o paciente, mas na particular que a gente consegue fazer esses agendamentos com os pais inicialmente, eu já peço para os pais ou para os responsáveis irem sozinhos na primeira sessão, sem a criança. Então, primeiro porque eu quero ouvir realmente a queixa, e se a gente está com a criança dentro da sala, muitas vezes os pais têm, às vezes a criança é adotiva e ela ainda não sabe, às vezes tem brigas, ou os pais estão começando a se separar e a criança não sabe. São os segredos, né, que eu falo. Tem os segredos entre os adultos, que às vezes a criança não pode saber nesse momento, segundo a cabeça dos pais, e que isso atrapalha na hora da anamnese, porque se a criança está junto, os pais não falam, ou se a criança é muito pequena, os pais ficam sussurrando e fica um ar todo estranho na sala. Então, eu sempre peço para ir apenas os pais. Aí eu entendo e colho a queixa inicial e logo em seguida eu aplico essa anamnese. Porque com a anamnese, a gente consegue ter um panorama geral, né, dessa queixa inicial da criança. A gente consegue ir compreendendo antes de fazer iniciar o trabalho com a criança. Tem algumas pessoas que falam que alguns profissionais, né, que falam que quando é iniciante, é melhor fazer no meio do início do trabalho com a criança, para não ficar muito enviesado com o que os pais trazem, né? Então, porque muitas vezes o pai e a mãe olham para a criança de uma maneira muito rígida, e a gente, com a anamnese, colhendo os dados, fica com essa impressão da criança e não consegue olhar, de fato, para a criança. Mas eu entendo que a anamnese ela é um instrumento muito importante, ela é muito rica, né, de colher dados, até mesmo para que a gente possa compreender o que abordar e trabalhar com a criança em termos de dificuldade e tudo mais. Então, eu acredito que seja importante fazer esse exercício, mesmo que inicialmente seja difícil fazer essa separação entre o que você recebe e como você vai olhar para a criança, mas ir sempre se preocupando com isso. Então, se são pessoas que estão iniciando no trabalho, né, é importante ter sempre em mente isso, a separação, né, o que os pais trazem, o que a escola traz é a visão deles. Você, como profissional, vai ter a sua visão, colhendo todos esses dados e, além disso, a percepção que tem com a criança. Então, é legal a gente ir fazendo esse exercício para ter essa separação mesmo.
Então, eu entendo que a melhor forma é colocar na primeira, ou no máximo na segunda, porque às vezes tem pais que falam muito, e você acaba tendo que até fazer uma segunda entrevista para poder conversar. A parte do responsável estar sozinho, que eu já falei, né? E tomar também cuidado com fatores emocionais dentro dessa anamnese. O que é esse fatores emocionais? A gente não sabe, quando a gente pega essa pessoa pela primeira vez, né, o responsável, no caso, o que ele vê com essa criança. Né, qual é o histórico, quais são as expectativas, quais são os sonhos que ele tem. E muitas vezes a gente recebe um casal, um pai, um responsável, uma mãe, que não consegue aceitar que o seu filho tem uma dificuldade de aprendizagem, um déficit intelectual, enfim, ou seja, o que for que ele apresenta. E isso é muito doloroso, né? Ou está passando por um processo de separação, ou os dois estão em separação e estão em briga e vão os dois, porque os dois são muito próximos da criança e acabam tendo conflito na frente do profissional. Tudo isso pode acontecer na entrevista inicial de anamnese. Então, é muito importante que o profissional tenha ciência disso e sempre tome cuidado em como abordar as perguntas, né? Por isso que eu também ressalto a importância de ser uma entrevista e não um questionário, porque isso tudo é muito rico. Se de repente você presencia a briga do casal, o que essa criança não presenciou? Então, você consegue perceber que a dificuldade de aprendizagem não está só na escola, às vezes é uma questão de encaminhar para o psicólogo. Né? Ou então essa criança só a mãe vai e o pai não vai, ou ao contrário, só vai o pai, só vai a mãe, e eles entraram num conflito, essa criança, enfim, tem uma série de panoramas, de vertentes que a gente pode encaminhar, né, e chegar, mas para entender que o profissional que está aplicando a anamnese, ele precisa estar ciente que pode ter uma reação emotiva grande, tanto de frustração, quanto de tristeza, quanto de desamparo, quanto de raiva, né? Tem muitas coisas que podem aparecer. E o profissional tem que ele tem que estar apto, né? Ele tem que estar preparado para acolher essa demanda também. Porque isso também faz parte. É claro que ele não vai fazer uma terapia com os pais, mas ele pode fazer a sugestão de um encaminhamento para uma terapia de casal, para uma terapia individual. Ele pode fazer encaminhamento para outros profissionais, para fazer por exemplo, às vezes o pai, ele acabou de receber o diagnóstico de um déficit intelectual, ou algo, autismo, enfim, alguma coisa nesse sentido, e ele está completamente desorientado. Então, pode fazer uma orientação para esse pai, essa mãe, ou esse responsável, para buscar um profissional que possa explicar e orientar quais outros suportes que essa criança pode ter, além da neuropsicopedagogia ou além do acompanhamento escolar. Então, aí agora eu vou passar para vocês. Essa é uma ficha que eu costumo usar no centro de saúde, né? Mas o que essa ficha, assim, ela tem uma certa redução, porque eu tenho outros protocolos da rede que vêm, né, para compor esse instrumento junto para fazer o diagnóstico e outras coisas que a gente acaba fazendo. Então, eu montei do meu jeito, mas lá na frente, mais no finalzinho, eu vou explicar o quanto é importante cada profissional ter o seu. Claro que vocês podem usar o meu como modelo, depois eu posso mandar no grupo, disponibilizar esse em PDF, mas é muito importante que cada profissional faça o seu, porque vocês, mais do que ninguém, sabem o que é importante para a prática de vocês. Então, eu vou começar falando, né, de cada ponto, o porquê que a gente faz essas perguntas, o porquê que é importante alguns pontos, e aí no final a gente pode ir tirando as dúvidas e entendendo melhor algumas coisas. Então, o primeiro ponto são os antecedentes pessoais.
dessa criança, né? Então, quanto tempo após o casamento essa criança nasceu, se os pais são parentes, a criança foi desejada, se a mãe teve abortos anteriores, quanto tempo após o casamento? Porque, às vezes, o casamento aconteceu e demorou muito tempo para essa criança nascer. E aí já casa com a criança foi desejada. Tem muitos pais que às vezes eles desejam assim, incessantemente, assim, um desespero por ter filhos, e às vezes demora muito tempo. E isso gera uma pressão muito grande, às vezes, na criança, que gera dificuldades escolares. Então, essas são perguntas importantes para a gente ir compreendendo o antes do nascimento, né? Qual é a expectativa desse casal em cima dessa criança? Se os pais são parentes, é importante a gente saber, porque tem muitas questões genéticas, né, que envolvem pais que são parentes, mesmo que não sejam parentes tão próximos. Mas, às vezes, tem casais, ainda se tem casamentos de primos, né, e isso tudo pode ter um agravamento em algum diagnóstico da criança. Os abortos anteriores também são importantes para a gente fazendo um panorama, né, dessa mãe. Às vezes tem mães que tiveram vários abortos, então é importante essa pergunta também. Aí logo em seguida a gente entra no parto, né? Se o parto foi a termo, qual foi o local do parto, então se foi no hospital, se foi em casa, porque hoje tem tido muitos partos em casa. Qual foi o tipo do parto, o peso e o comprimento do bebê, se a criança chorou, se ela nasceu com icterícia. E aqui, né, tanto icterícia quanto a cianótica, é importante a gente lembrar que às vezes os pais não sabem o que é isso. Então a gente tem que falar, ela nasceu roxinha, que é o cianótico, ela teve que tomar banho de sol, que fica meio laranjinha, que é o icterícia, por exemplo, né? A gente tomar esse cuidado. Se a criança fez o teste da linguinha, esse teste, ele começou a ser feito agora em 2017, então crianças que nasceram antes disso não tinha esse teste, né, então a gente sempre lembra para perguntar. O teste da orelhinha, e aqui também tem o teste do pezinho, que não está aqui, mas que depois eu falo lá na frente, que é importante a gente perguntar, que são testes que trazem também elementos de síndromes, de déficits intelectuais, enfim, de outras questões de visão, de audição, e que às vezes pode ter um comprometimento aí. Então também é importante a gente saber se essa criança realizou esses testes na maternidade, se a criança chorou, porque se ela não chorou, às vezes ela pode ter tido o cordão, né, pode ter ficado no pescoço, e aí ela sufocou e pode ter tido um atraso no oxigênio, na oxigenação do cérebro no parto. Enfim, tudo isso são elementos para a gente ir pensando e dados que a gente pode compor o nosso diagnóstico. A alimentação. Se ele amamentou, se a mãe amamentou, se ele mamou no peito ou não. Se conseguiu amamentar enquanto estava no trabalho, se tinha uma boa sucção e deglutição, se usou mamadeira, quando que iniciou outros tipos de alimento, se rejeitou algum alimento, se atualmente se alimenta sozinho ou não, qual a textura da comida, se usa garfo, faca, se mastiga de boca aberta, qual o tipo de alimento que gosta, se toma alguma medicação atualmente. A alimentação é muito importante, principalmente para a gente perceber as questões da fala da criança, né? Tanto a amamentação, quanto a alimentos sólidos, o uso de mamadeira, se essa criança ela mamava deitada, e isso pode ter causado muitas otites de repetição. Tudo isso são coisas que a gente pode ir perguntando para os pais e a gente entender se, por exemplo, essa criança está com atraso de fala, eu já vou mandar direto para fono? Mas se a gente perguntar isso, a gente consegue compreender. Se de repente ela usa chupeta, a chupeta atrapalha. Se ela mamou, se ela não come alimentos sólidos, também atrapalha na aquisição da fala, porque não desenvolve algumas musculaturas, tanto da língua quanto
do maxilar e algumas outras partes da questão da fala, e isso tudo vai atrapalhando na aquisição da fala, que pode desenvolver também na questão da leitura e da escrita. Então, tudo isso é importante a gente perguntar para os pais. A textura da comida, se alimenta sozinho, tem alguns pontos que a gente está, às vezes, suspeitando de uma criança autista, com autismo, e aí a gente pode ter mais elementos para pensar sobre isso, para fazer algum tipo de encaminhamento. Meu teclado tá ruim, gente. Espera aí que pulamos aqui. Eita. Aí a gente vai para o sono. Se enquanto ele era bebê, ele dormia bem, se ele respeitava os horários de sono. Hoje, como é que é o sono dessa criança? Se tem rituais para dormir, se dorme com alguém no quarto, desde quando dorme com alguém no quarto, ou desde quando dorme sozinho, quando ele acorda, se vai para o quarto dos pais ou não. Aqui a gente consegue um panorama, por exemplo, da insegurança dessa criança, de como que ela consegue, do quanto ela é autônoma nesse momento. O sono também atrapalha ou ajuda na questão da aquisição da aprendizagem, que a gente sabe, então é muito importante essa criança dormir bem, é importante saber se ela consegue dormir sozinha. Tudo isso a gente vai compondo para entender o desenvolvimento dela até chegar à queixa que a gente recebeu com os pais. Eita. O desenvolvimento motor. Quando que a criança começou a manter a cabeça, a pegar objetos, a firmar as perninhas, a sentar, se ela toma banho sozinha ou não, se escova os dentes sozinha, se ela troca de roupa sozinha, quando foi que ela engatinhou, qual que foi o início do andar e o treino da higiene, que é quando teve o desfraude, né? E aqui o desfraude é importante a gente perguntar, porque às vezes os pais falam, às vezes não. Quando que foi da urina e quando foram das fezes, que são, às vezes tem uma pausa aí, né, grande demais. Tem criança que às vezes com 2 anos parou de fazer xixi na fralda, mas não consegue com as fezes e ficou até 9 anos, por exemplo. Né? Então, tudo isso é importante a gente perguntar, essas divisões. Aqui a gente consegue perceber se a criança já tem um atraso desde dos marcos iniciais da infância. Então, às vezes, tem criança que desenvolve muito bem nos primeiros 2 anos, no 3º ano começa a apresentar dificuldade de linguagem, começa a apresentar dificuldade na leitura, na escrita, hora que entra na escola, e tem criança que não, que desde o início, já no desenvolvimento motor dela, já inicialmente a gente consegue percebendo atrasos, né, então é importante a gente fazer essas perguntas também para compreender essas diferenças. A linguagem, a gente começou lá, né, na alimentação, a pensar sobre a linguagem, mas tem outros pontos que são importantes para aprofundar sobre a linguagem. Então, quando que a criança começou a emitir os primeiros sons? E esse é legal a gente explicar também para os pais, né? Que é o balbucio, né? Se ele balbuciou, que às vezes o pai fala assim, não, ele falou que começou a apresentar os primeiros sons com 1 ano. Aí você fala, nossa, mas com 1 ano ele não fazia nem né? Que é o que criança geralmente faz. Então, explicar isso para eles, qual que foi a primeira palavra da criança, com quanto tempo ela tinha, se hoje, né, dependendo da idade da criança, se ela fala sentenças completas, qual o idioma falado em casa é uma questão importante, porque às vezes a gente, aqui onde eu moro, né, em Campinas, tem muitas famílias refugiadas do Haiti, pessoas que vêm para fazer o doutorado por conta da Unicamp, mestrado aqui em Campinas, então tem gente de muitos países. Então, de repente, é importante você entender, porque tem famílias que às vezes o pai fala um idioma, a mãe fala outra, e a criança está com dificuldade de fala. E aí você já fez várias investigações, foi na fono e não tem nada. E aí a gente compreende que não é que ele tem uma dificuldade, talvez ele tenha um atraso na aquisição da fala, ou da leitura da escrita depois, porque se fala mais de um idioma em casa, e isso não que confunda, né, mas é que atrasa um pouco, porque a criança está aqui adquirindo os 2 idiomas.
né? Então, a gente precisa também fazer essa pergunta. Se a criança ela é compreendida quando ela fala, como que ela se comunica, e esse como ela se comunica é importante a gente também explicar, porque tem pais que às vezes falam, ele fala comigo, mas ou ele não fala nada, tem muito disso também, né? Ele não fala nada. Mas ele se comunica quando fala, quando não fala, por exemplo, com gestos, ele puxa você até o objeto que ele gostaria de receber, de falar, de pegar, enfim. Né? Como que é essa comunicação? Se a criança consegue se comunicar com a gente de alguma maneira que não só através da fala, né, da linguagem oral. Se apresenta algum problema de fala e se respira de boca aberta. E essa é uma pergunta que também muitas vezes os pais não sabem, eles não prestam atenção, eles não se às vezes eles têm dificuldade, eles param para pensar, assim também é uma coisa importante. Às vezes tem coisas que a gente vai perguntar na amnese e os pais vão falar assim, nossa, não sei, não lembro. Você fala, então começa a observar, né, presta atenção e me traz essa resposta na próxima vez. Essa é uma delas. Tem muitos pais que não percebem, né, se a criança respira, às vezes dormindo, de boca aberta. A sociabilidade. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho no âmbito da escola, né? E a gente consegue, depois, né? É importante a gente sempre ter o relatório da escola, mas nesse primeiro momento, lembra que a gente está conversando só com os pais, então a gente já vai ter um primeiro ponto de como que essa criança pode ser e se apresentar na escola, né? Então, se ela é uma criança que se relaciona com os outros, se ela é carinhosa com adultos e crianças, porque às vezes tem criança que não gosta de outras crianças, só gosta de adulto, ou crianças que só gostam de outras crianças e não se dão bem com outros adultos, só com os pais, e avós, pessoas mais próximas. E tudo isso diz coisas sobre a criança, sobre a insegurança, sobre o que de repente pode estar causando esse medo dos adultos, ou medo de outras crianças, o que ela, né, pensa. Depois a gente vai trabalhar isso com a criança, né? Mas o que está levando ela a desenvolver esse medo? Ou se de repente é um medo normal, ou se é uma fobia muito grande, a criança chora se ela está perto de outras pessoas, de outras crianças. Se ela gosta de brincar, se ela prefere a companhia de meninos ou meninas. Quanto ao brinquedo, se ela conserva ou se ela destrói. Se ela brinca com irmãos ou com os pais. Se os pais têm, né, essa disponibilidade de brincar com as crianças, porque isso também é um ponto que a gente consegue, por exemplo, entender o quanto os pais estão incentivando essa criança, o quanto tem de estímulo dentro da casa. Não, ele não brinca, eu não tenho tempo, eu só fico em casa, eu só fico trabalhando, ele fica em casa ou fica na creche. Então, só tem a estimulação da creche, ou não vai para a creche, só fica com uma babá em casa, né? Então, essa babá, ela sabe ter a estimulação para ajudar essa criança a desenvolver. O que acontece, né? A gente consegue compreender algumas coisas aí. E, nesse ponto, é importante que, de repente, a gente faça mais perguntas. Por isso que, voltando lá, né, no primeiro ponto, é importante a gente fazer a entrevista falando com os pais, e não como um questionário, porque dá a oportunidade da gente fazer perguntas além das que estão aqui. Como que ela reage quando não consegue um brinquedo que quer? Então, por exemplo, dá um exemplo, né, para os pais. Vocês estão no supermercado e ele vê um brinquedo e você fala, não tenho dinheiro, não posso, agora não é hora de comprar brinquedo. O que essa criança, como é que ela reage? Ela entende? Ela não entende, ela faz birra, ela se joga, ela chora, ela fica triste, ela guarda para ela fica com raiva. Qual é a reação dessa criança quando ela não consegue alguma coisa? Então, a gente perguntando isso também consegue ir compreendendo como que é o funcionamento dessa criança. Se os pais conseguem dar limites ou não, como que eles reagem também em relação a essa, de repente, uma birra da criança. E perguntar, né? Ele faz birra, ele se joga, ele chora. E o que você faz quando ele faz isso? Né? E questionando os pais para compreensão da sociabilidade da criança. A sexualidade. Se manifestou alguma curiosidade sexual e se apresentou algum tipo de manipulação.
Tem crianças que, em alguns momentos, elas acabam tendo o despertar da sexualidade, né? E elas acabam ficando muito presas a isso. Ou então elas são reprimidas pelos pais por conta de questões religiosas, ou por questões que os pais não sabem lidar, ou porque não sabem mesmo o que fazer em relação a isso e batem na criança. Talvez isso possa reverberar na escola. Então a gente tem que perguntar isso também para entender. Se tem algum tique, se rói unha. Esses tiques mostram já que a criança tem uma questão de fundo emocional aí, e que talvez esteja trazendo um sofrimento importante para essa criança, e que a gente precisa ficar de olho, né? E que, de repente, precisa de uma intervenção de um outro profissional que não só a neuropsicopedagoga, né? Então, a gente entra no histórico familiar, que é onde que os pais trabalham, qual é a profissão dos pais, né? Se eles têm algum histórico na família de perda auditiva, se tem um histórico da família de gagueira, se tem problemas de saúde na família, e aqui nesse problemas de saúde é importante a gente perguntar se tem alguma questão psiquiátrica em qualquer parte da família, né? Em questões, às vezes, de esquizofrenia, depressão, bipolaridade, convulsões, né, epilepsia, tudo isso é importante a gente entender, neurológicos e psiquiátricos. A gente entra como um problema de saúde na família, a gente pergunta aqui. E também se outros familiares apresentaram a mesma dificuldade, por exemplo, que essa criança está tendo. Ele não sabe ler, não sabe escrever. Alguém da família também apresentou problemas parecidos? Ele não consegue fazer contas de matemática, mas ele lê muito bem, escreve, faz as outras atividades. Alguém na família teve algo parecido, teve alguma dificuldade semelhante? Tudo isso entra aqui. Aí agora aqui eu queria trazer alguns outros elementos que não estão aqui na minha, como psicóloga, porque como eu disse, né, a gente tem outras ferramentas fora dessa primeira que está aqui para ir formando o diagnóstico. Então, algumas outras ferramentas apontam trazem esses que eu não coloquei na minha anamnese, né? Que é, por exemplo, a rotina da casa. A rotina da casa, a gente consegue ver se a criança ela tem um espaço, né? A gente pede para os pais falarem, como que é a rotina dessa criança? Ela acorda, vai para a escola, faz isso, faz aquilo, essa criança não tem espaço para respirar. O dia todo dela é preenchido de atividades. Ela não consegue se concentrar em atividades da escola, por exemplo. Ou então ela passa o dia todo sozinha, ela não tem ninguém que fique de olho para poder olhar se ela fez a tarefa, se ela está assistindo as aulas online nesse momento, se ela não está. Então, entender a rotina da criança ajuda muito a gente a compreender como que é o panorama dessa família. Até o que a gente vai poder fazer de intervenção, não só com a criança, né? Porque muitas vezes a família leva a criança e fala assim, o problema está aqui. Se vira. E às vezes não, o problema é a família, o quanto a família não está conseguindo ajudar essa criança a aprender. Então, compreender a rotina da criança, da casa como um todo, ajuda muito, né? A disposição da casa, às vezes a gente pode fazer mesmo um desenho da casa, né? A família mora em só tem um filho e tem uma casa grande. Ou não, tem 5 filhos, mora todo mundo muito apertado, não tem um lugar silencioso para essa criança estudar, não tem um lugar que a criança possa se sentir à vontade para conseguir falar com a professora, tirar dúvida nesse momento da pandemia. Né? Então, tudo isso é importante. O teste do pezinho, que nem eu já tinha falado, que é legal a gente verificar se essa criança teve, que tem alguns, fenilcetonúria, por exemplo, que é diagnosticado em teste do pezinho, e outras questões que podem desenvolver uma questão neurológica, ou alguma síndrome, né? Enfim, é importante a gente avaliar se a criança fez. O genograma da família também é legal, porque tem muitas famílias que às vezes a criança teve a separação, tem um irmão de outro casamento, mas convive com a mãe, com a criança,
a gente entender, né, a família, né, o panorama certinho de como é essa família também é importante. Quem mora na casa. Se a família, os pais têm o entendimento da nota de Apgar, qual é? Eu, particularmente, não, eu peço, mas geralmente, como no centro de saúde eu tenho a pediatra que faz esse acompanhamento comigo, ela avalia a nota de Apgar, porque eles têm essa noção melhor, porque a nota de Apgar, às vezes, também traz atrasos, né? Então, é importante a gente saber. A profissão dos pais, eu coloquei lá atrás, mas é importante a gente ver, de repente, para compreender uma série de coisas, né? O quanto esses pais têm compreensão do que a gente vai levar para eles. Às vezes os pais são médicos e eles esperam que essa criança seja um médico também, então eles vão exigir demais dessa criança. Ou então, de repente, os pais não são alfabetizados, né? Então, qual é a dificuldade dessa criança em casa? Porque se os pais não sabem, como é que ele vai ensinar a uma atividade da escola? Então, ou os pais, a profissão dos pais exige que eles passem o dia todo fora de casa. Enfim, né, é importante a gente saber isso. O que a criança gosta de fazer? Então, ela gosta, a maior parte das vezes, os pais chegam e só sabem criticar. Ele não faz tarefa, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não é bom em matemática, ele não é bom em português, ele não ajuda em casa, ele bate na irmã, e o que essa criança faz de bom? Tem muitos pais que assustam quando você pergunta isso. Eles param e eles não sabem dizer para você, né? Ele é bom em fazer artesanato, ele é bom em fazer aula de canto, ele canta muito bem, ele desenha muito bem. Legal, ele é um bom atleta na aula de educação física. Não sei, ou ele é péssimo em matemática, mas é ótimo em geografia. Então, é importante a gente saber o que essa criança gosta de fazer, o que atrai ela, qual que é a atenção, o foco da atenção dela. De repente, não é para a escola cotidiana que a gente tem, mas tem alguma outra coisa que chama a atenção dela e que a gente pode pegar esse elemento e trazer para o consultório, trazer para a prática e ir colocando ela num envolvimento afetivo mais próximo da escola, e que isso vai ajudando ela a aprender e enxergando outros pontos. Cartas de encaminhamento. É muito importante quando a gente faz o primeiro contato com esses pais. Às vezes, quando não é a gente tem que falar na anamnese, mas quando a gente faz esse primeiro contato, às vezes o pai já passou com uma série de outros profissionais, já passou com o pediatra, já passou com o médico, já passou com a fono, tem cartinha da escola, tem cartinha do psicólogo, enfim, tem uma série de encaminhamentos. Então, é importante a gente pedir que esses pais tragam, esses responsáveis, né, tragam todos esses relatórios, porque esses relatórios, muitas vezes, não só pelo fato de a gente entender se eles passaram por esse processo, né, são pais que estão buscando mesmo ajudar essa criança, quanto de repente, não, nunca passou com ninguém, você é a primeira pessoa que eu tenho. E aí você entende que essa criança tem uma questão de fundo emocional que está atrapalhando na escola. Então, você encaminha para um psicólogo, né, você encaminha para o psiquiatra, você encaminha, enfim, para outros profissionais. Tá com problema de fala, eu fiz toda a investigação e entendi que realmente precisa da fono. Fazer esses encaminhamentos. E também ter os relatos de quem já fez, né? Se foi o caso da criança já ter passado com esses profissionais, você ter o relatório desses profissionais também ajuda a entender o que ele já fez de tratamento ou não, até em que ponto que essa criança já avançou, quais foram os resultados né, se ela melhorou, como é que foi o desenvolvimento dela aí. Então, essas cartas são importantes também. E aí, aquilo que eu falei de cada um fazer o seu próprio formulário. Eu entendo que a gente pode ter, se todo mundo entrar na internet, tem um monte de anamnese pela internet. Eu também vou disponibilizar esse. Teve alguém que disponibilizou um também, que está em Forms, esses dias lá no grupo. Só que o mais importante é você saber da sua prática.
né? Quais elementos que você vê como importante? O que você acha que não pode faltar perguntar para os responsáveis, porque na sua prática isso vai fazer diferença. Então, é importante cada um fazer o seu, né? Personalizar mesmo, né? Quem tem clínica faz a identidade visual, isso faz uma diferença para você como profissional, quanto para a pessoa que você está atendendo, né? É uma postura diferente, isso é importante. Então, estudem materiais diferentes sobre a anamnese, o que é importante vocês terem na prática da neuropsicopedagogia, na prática e atuação de vocês no cotidiano, e montem o de vocês. É legal a gente ter essa sequência, né, que eu fui fazendo de desenvolvimento para a gente poder, né, criar uma linha do tempo mesmo da criança, mas sempre tem outros elementos que são importantes de perguntar para os pais, de ter, e que a gente precisa, de repente, ir acrescentando. O teste da linguinha, por exemplo, é um teste que começou agora em 2017. Antes disso, os anamneses não tinham, né? E é um teste que é importante. Então, são coisas e marcos que a gente vai acrescentando conforme a gente for tendo a nossa prática. É isso que eu tenho para falar da questão da anamnese. Eu não sei se eu falei muito rápido, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer me perguntar alguma coisa. Eu vou interromper aqui Eu não vou interromper ainda, porque se alguém precisar que eu volte, eu volto. Achei interessantíssimo, sobretudo os aspectos que a gente deve pegar que não estão apenas no formulário, né, mas o que a gente acha importante na nossa avaliação. Obviamente, eu sinto inveja desses slides que vocês fazem, que são bonitos demais. E queria saber se, nessas questões que tu colocou, a maioria delas veio da formação ou veio da tua experiência que foi colocando como julgava importante? Foi dos dois. A gente, quando a gente tem o início, né, dos estágios na psicologia e tudo mais, tem uma folha, um calhamaço, assim, gigante de, sei lá, 5 páginas de perguntas que a gente acaba fazendo, às vezes, quase sempre tem que fazer em 2 sessões, mas a gente faz isso tudo dessa forma porque a gente está aprendendo, né, a diagnosticar, a fazer. E conforme eu fui fazendo os meus trabalhos no centro de saúde, eu fui tendo contato com outros profissionais, né? Por exemplo, com a fono, com nutricionista, com educadores físicos, pediatras, psiquiatras, enfim. E nessa ação multi, a gente vai compreendendo alguns outros pontos que são importantes para o desenvolvimento da criança e que a gente acaba nem sempre levando tanto em consideração, assim. E aí eu comecei a colocar na minha prática, porque eu entendia que aquilo era importante lá na frente, que às vezes a gente não lembrava, ou porque estava faltando, enfim. Então, eu fui acrescentando muitas coisas. E esse último, que foi esse que eu apresentei para vocês hoje, eu peguei um modelo que eu usava quando eu estava, logo que eu saí eu me formei, comecei a atuar na clínica e eu usava um que eu tinha criado, que era uma versão um pouco reduzida da que eu usava na faculdade, e eu levei para o centro de saúde, que eu atuo hoje, e aí eu comecei a acrescentar pontos com os residentes que tem no centro de saúde. Então, é fono, enfermeira, farmacêutico, educador físico, os psicólogos, TO. Eu levei o meu, assim, modelo, e falei, gente, olha, dá uma olhada. E fui colocando o que vocês acham que seria legal a gente perguntar aqui também para os pais, que seria importante para a gente acrescentando. E aí elas foram me dando algumas opiniões, e eu aumentei um pouco mais a minha anamnese, assim. Então, vem dos dois. Alguém tem alguma pergunta?
explicadinho, foi tudo. Né, eu costumo dizer que ela já é professora universitária, para né? entender legal. Né? Oi? Não, é assim, a gente, para quem é professor, faz uma falta também, né? Não só na saúde, né? Mas o professor teria muito que saber esse histórico. Eu tenho, mas por conta de eu trabalhar com educação especial, mas os professores com quem eu trabalho não têm. Então, muitas das vezes, eu que levo até eles a entrevista que eu faço, né? Que na educação não tem o nome de anamnese, é mais para a saúde. Então, eu que levo para eles poderem saber o que se passou com aquela criança, o histórico daquela criança, que às vezes dali ele já tem um outro olhar, né? E a sua prática muda, e pode ajudar e muito. Uhum. Sim, eu acho que é muito importante. Eu penso que talvez não tão grande, né, tão extenso, mas seria muito importante que todos os professores fizessem no início do ano, né, naquela reunião que tem para apresentar os pais, professores e tal, fazer essa anamnese, né, ou mesmo que fosse reduzido, para que você, às vezes a criança é a primeira vez da criança na escola, principalmente as crianças que estão ingressando mesmo, né, a gente compreender um pouco, a prática muda muito, porque tem muitos momentos que às vezes você tá com a criança lá e a criança tá apresentando um comportamento e você fala, meu Deus, mas por que essa criança tá fazendo isso? E aí você entende que de repente é uma repetição de casa, ou é alguma coisa que ela presenciou em casa e que está afetando na escola, né? Então, se a gente tem essa anamnese, isso ajuda muito, né, nas mudanças, em pensar o modo de trabalhar. Os pais são analfabetos. Mas eu vou mandar 50 tarefas para ele fazer em casa. Como que ele vai fazer? Né? Então, os pais pede para o seu pai ler tal coisa para você. Meu pai não sabe ler, não sabe escrever. Então, tudo isso é importante a gente pensar. E principalmente porque agora está na moda, né? Depois que algumas pessoas, alguns pais principalmente, tiveram acesso a várias deficiências, síndromes, transtornos, tudo agora é TDAH ou TOD. Pelo menos na minha escola, no passado, no retrasado, que ano passado não teve aula, mas ela tem TOD. Não é que ela tenha TOD, às vezes é um comportamento, a resposta a um comportamento que ela tem do que acontece na sua casa. Não é hiperativa, é porque em casa ela não tem limites, né? Vamos dizer assim. Então, ela está acostumada a fazer tudo, ela quer fazer tudo muito rápido, né? Ou então para chamar atenção. E às vezes você fica rotulando uma criança. Será que essa criança tem dislexia? Será que essa criança tem TOD? Será que ele tem TDAH? E às vezes não é nada disso. É Sim. só um reflexo do que ela vive, né? Eu costumo brincar com os pais que chegam, né? Às vezes estão com a criança, no centro de saúde é mais difícil eu conseguir fazer anamnese só com os pais. Às vezes eu tenho que marcar um outro dia, né? Mas nem sempre eles têm com quem deixar, a criança acaba indo junto. E aí, às vezes, a criança tá lá junto e eu tô perguntando, tal, aí a criança, eu pego um jogo, um desenho, alguma coisa assim, e põe na frente da criança, a criança fica lá. E a mãe fica blá, 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 e ele não para, porque ele é hiperativo, e a criança ficou 40 minutos sentada no colo da mãe desenhando. Eu falei, essa criança está parada há 40 minutos aqui. Se ela fosse hiperativa, ela não estava conseguindo se concentrar nessa atividade nem por 10, às vezes por menos ainda. Né? E aí eles ficam um pouco, mas é que em casa? Em casa, exatamente, em casa. O problema não é a criança, é o que vocês não estão conseguindo fazer em casa. E não tem uma receita, né? Às vezes a gente quer ajudar, mas tem que mudar tanta coisa que acaba que eles é que têm que enxergar essa situação. Uma dica que, quando você falou da anamnese, que é melhor a conversa, realmente, né? Melhor do que ficar aquele bate-bola de você pergunta e a mãe responde, fica uma coisa tão mecânica e tão formal, né? E nos cursos que eu faço, né, por causa da neuropsicopedagogia, a dica que eu tive foi de gravar. Você pedir permissão àquela mãe, né, que é aquele responsável, de gravar aquela conversa. Então, você vai conversando com a mãe, né, com o responsável, enfim, que estiver fazendo essa anamnese, e você vai conversando. E depois, quando você acabar, você escuta aquilo e vai preenchendo o seu relatório de anamnese. Eu achei bem legal. Uma dica legal, que aí não fica aquela coisa maçante, né? Sim. Da entrevista. Geralmente, eu já fiz a anamnese com profissionais do CAPS infantil aqui, e a gente costuma fazer
primeira pergunta para os pais, a gente explica, né? Olha, eu vou preencher algumas perguntas aqui, né, para compreender o desenvolvimento, tal. Explica o que é que você vai fazer, né? Como se, né? Eu vou fazer uma entrevista com você, vai responder umas perguntas para mim. Não, isso já dá uma travada, assim, né? Então explica que vai fazer algumas perguntas para entender melhor o desenvolvimento da criança. E aí a gente começa perguntando assim, olha, eu vou anotando aqui, mas pode falar que eu tô te ouvindo, tá? E aí a gente fala, como é que foi que vocês se conheceram? Conta um pouquinho para mim. E aí eles começam a contar já do relacionamento. A gente se conheceu assim, papapá, daí a gente casou, e aí eles já vão, eles mesmos, narrando todas as partes que a gente precisava, né, que fossem respondidas. E aí, ao longo do que for faltando, a gente vai falar assim, tá, e tal coisa, como é que foi? Aí a pessoa já volta e a gente vai conseguindo e preenchendo as lacunas, né? Então, são maneiras que a gente vai aprendendo mesmo, né, na prática, não tem muito jeito. Mas é uma boa também, se eles permitirem, né, a gravação. A Ana. Pronto. Tudo bom, gente? Olá. Boa tarde. Oi, Lilian. Boa tarde. Gostei, achei muito legal a sua apresentação. Eu pude observar que na sua anamnese você coloca bastante as questões relativas aos marcos de desenvolvimento, quando balbuciou, quando, né, enfim, são tópicos importantíssimos para a gente perceber, fazer alguns levantamentos de risco, né, do desenvolvimento. Uhum. E eu achei interessante também porque dá para a gente buscar meios de descobrir o nível de autonomia também que os pais dão à criança. A Aline sabe, a Aline trabalha em escola, e a gente muitas vezes encontra crianças que não necessariamente têm um problema neurobiológico, né? Nem sempre a gente pode dizer que tem. Primeiro, porque não está sendo avaliada. E segundo, porque também a gente encontra problemas que são muito práticos da vida diária. São crianças que não desenvolveram a autonomia porque esse estímulo não foi dado pelos pais. Então, é interessante esse tipo de entrevista e de conversa, porque há mães que dão mamadeira na boca do filho, que já está com 6, 7 anos, que não deixam os filhos se vestirem, não tem paciência para esperar a criança se vestir sozinha. Então, muitas vezes a criança ela não tem um problema interno, nenhuma alteração, mas a falta de estímulo faz com que ela não desenvolva autonomia e acaba, né, a grande questão que começa a gerar problemas é quando a criança chega à escola. Aí, quando chega à escola, começam determinadas queixas, porque não aprende isso ou não aprende aquilo. Então, os pais costumam buscar um consultório, né, um psicopedagogo, se queixando desse problema de aprendizagem. E, às vezes, as questões são mais simples do que a gente imagina. Um problema de autonomia, por exemplo. Criança que não desenvolve autonomia na primeira, segunda infância, ela pode ter problema de desenvolver leitura e escrita, que são habilidades acadêmicas extremamente autônomas. Então, eu achei muito interessante a sua entrevista, de modo geral, porque ela pincela um pouco de cada coisa, né, das questões dos marcos de desenvolvimento. Dali a gente pode tirar, perceber se a criança desenvolve ou não a autonomia, se os pais podem ou não deram ou não essa liberdade para elas no cotidiano, né, na vida diária. Enfim, parabéns e boa tarde, gente. Obrigada. Então, a questão da autonomia e da insegurança também, né, que nem tem muitos momentos que realmente as crianças, a falta de autonomia que os pais dão, vão gerando uma série de inseguranças e que vai na escola, em muitos pontos a criança fala assim, não, eu não sei fazer. Eu não sei fazer nada sozinho. Como é que eu vou aprender a ler? Como é que eu vou aprender a escrever? Como é que eu vou aprender a segurar no lápis certo? Né? E em muitas situações, quando você pergunta, os pais até falam assim, ele sabe fazer, ele sabe comer sozinho, eu dou na boca, mas ele sabe fazer. O problema do saber fazer e não fazer é que a criança ela não se organiza para resolver problemas. Ele pode saber comer,
mas muitas vezes ele não sabe aplicar determinados conhecimentos dele em tudo. Se fechar um zíper, abotoar a roupa, às vezes ele sabe fazer, mas não sabe aplicar no cotidiano determinados aprendizados dele. Então, não basta saber fazer. Ser autônomo vai muito além disso. Então, até esse discurso que a gente ouve muito na fala dos pais, é o saber fazer, que a gente precisa diferenciar. Saber fazer e fazer habitualmente são coisas bastante diferentes. Um é mais simples e o outro leva, de fato, à autonomia, quando você dá liberdade para que ele faça habitualmente. Uhum. Fiquei com uma dúvida aqui, né? E com a fala da Ana Cristina, fiquei pensando, né? Como a rotina familiar também pode atrapalhar as funções executivas, né? Mas eu sempre fiquei pensando assim, agora com essa fala, quando o problema é na rotina, como que vocês, ou na rotina familiar, né, dentro de casa, no caso, como que vocês abordam isso, caso um problema seja familiar? Porque a gente está acostumado com algo, né, mais biológico, né, algum problema de desenvolvimento cognitivo que seja, sei lá, TDAH, alguma coisa, autismo, etc. Mas quando o problema tá lá dentro de casa, né? Como que vocês abordam isso? Porque eu meio que fiquei pensando aqui, vocês lembram daquele programa da Super Nanny? Né? Eu fiquei pensando, o problema às vezes é o pai, né? Que não dá limites, algumas coisas aí. Como vocês abordam isso? Porque eu fiquei na dúvida, né? Eu não atuo, então eu fiquei pensando, tá, como é que eu vou dizer para esse ser humano, né? O que que eu devo, né? O que que eu falaria, né? Eu, como psicóloga, eu acabo fazendo orientações da família, né? Eu peço, às vezes, para uma vez por mês, porque às vezes eu realmente estou com a criança no atendimento e às vezes não. Então, tem crianças que eu falo, não, essa criança não precisa daqui, que quem precisa estar aqui para conversar comigo é você, né? Você, o pai, enfim. Então, eu faço um momento de orientação com a família, e aí eu vou colocando para essa família que eu entendo que tal coisa ou tal ponto esteja atrapalhando no desenvolvimento dessa criança por esse motivo. E aí eu vou também tentando colocar, talvez, de repente, se vocês tentarem isso, você já tentou colocar tal coisa, ou fazer isso, né? Dependendo do nível da família, assim, né, de entendimento, eu peço para fazer algum tipo de leitura, de algum tema específico, assim, que possa ajudar, né, a compreender melhor e fazer também por eles, né, não só por ficar indo lá e conversar comigo, assim, mas a maior parte das vezes a gente tenta fazer, eu pelo menos tento fazer essa orientação para que a gente consiga fazer com que a família se reorganize de outra maneira e compreenda que sem essa reorganização, a criança não vai ter um melhor desempenho, porque o problema não está na criança, e sim no modo e no contexto todo que ela vivencia em casa, ou, né, antes mesmo de ir para a escola, na escola, enfim. Não sei se alguém tem alguma coisa diferente do que eu falei. Acho que a Marinilza está com o microfone aberto, mas eu não consigo te ouvir, Marinilza. Sim, ela está desde o começo, eu também não estou ouvindo ela. Só queria lembrar o pessoal que não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Deixa eu assinar aqui também. Lília, Marinilza e a Rosane, que acabou de chegar. Conseguiu chegar agora. Como é que você tá? Tudo bem? Era ela que tinha disponibilizado, que eu estava tentando lembrar o nome. Tudo bem, gente. Eu cheguei do trabalho, tô correndo aqui. Aí vou pegar um pedacinho ainda, né? Mas eu faço bastante na escola, na Amnésia. E, assim, nossa, eu dou muita orientação para os pais, muito. Às vezes a sessão passa de 1 hora, sabe? Porque na escola eles precisam de muito, porque eles não sabem o que fazer com a criança, eles não sabem como conduzir o desenvolvimento da criança, como você estava falando aí da comida, né? Uhum. E realmente eu tenho um que tem 9 anos, a avó dá mamadeira para ele. E aí eu falei, por que você toma mamadeira? Porque minha avó me dá. Eu falei, por que você não pede para ela
colocar no copo. E a madrasta fala, né? A avó dele dá mamadeira para ele. Aí quer dizer, eles ficam presos, né? Aí a gente entra com a psicanálise lá, né? Porque lá na escola eu trabalho como psicopedagoga. Né? Então eu utilizo da psicanálise com eles porque para cortar esse vínculo aí, porque, meu Deus do céu, gente, é cada anamnese que você fica assim, como esse pai e essa mãe não consegue conduzir a vida com essa criança, conduzir ela, né? Orientar. Aí eu falo para ela, olha só, vocês educam a criança até 3 anos. Passou de 3 anos, vocês são orientadores. São orientadores, tem que orientar eles para a vida, para tudo. Tudo eles vão depender da sua orientação. E vocês têm que orientar de modo certo. Vocês não podem orientar eles de modo errado. Vocês demonstram para a criança muitos erros. Eles não conduzem a criança para a criança ter um pensamento, um raciocínio lógico, não ter uma reflexão do que vai fazer. Só as proibições. Aí eu falo para eles, olha, vocês têm que orientar a criança para que ela faça as coisas corretas. Ela tem que ir para a escola. Você geralmente fala assim, não, tem que estudar. Por que tem que estudar? Porque tem que estudar. Não, a criança tem que adquirir um gosto para estudar, né? Aí vem aquele histórico, aí o pai não entende por que o filho está daquele jeito. Aí você vê o histórico do TDAH, hereditário. Às vezes o pai a mãe tem na família, eles não sabem. Porque atualmente, né, há pouco tempo, que passou-se a ter um olhar mais preciso sobre esses assuntos, né? E aí, com os especialistas, né, como nós, só o psicólogo não tinha como atender todo mundo, né? E com o nosso serviço, nós podemos fazer isso nas escolas, nós podemos orientar os pais e fazer, assim, uma investigação, igual ela estava falando da anamnese lá, né? Porque balbuciou, engateou com quanto tempo? Aí vocês vão ver muitos casos, quando vocês perguntarem para os pais, eles não vão lembrar. Eles vão lembrar do outro filho, do filho do vizinho, do sobrinho, mas daquela criança que você está perguntando, não é mesmo, Lília? Eles falam do outro, não falam do seu, que você quer saber. Às vezes fala do irmão mais novo, mas Isso. é do mais velho que eles estão levando. Eu não lembro como é que foi. Eu falo mais ou menos, assim. Quando? Então, a minha anamnese eu fiz bem mais sucinta por causa da escola. No consultório eu tenho a mais detalhada, né? Por quê? A da escola ainda mando rastreamentos. Você vai ficar sozinha? Peraí. Pinta na escada. Aí, eu tô com a minha neta. Aí, eu mando um rastreamento para casa e mando um formulário mais detalhado e chamo aquele pai depois para a gente estar finalizando, né, alguns pontos que ficaram assim mais vagos, porque é tanto detalhe e o pai não lembra. E conforme você vai conversando, às vezes ele traz na memória dele, né, tudo de volta. Aí você pergunta, engateou com quanto tempo? Não sei, não lembro não. Tá, engateou normalmente, convencional, né, de modo convencional, ou engateou de banda, de bundinha, de tipo aranha? Como é que foi? Não sei. Tá, mas ele é agitado? É muito. Tá, mas agitado quanto? Então, pula o tempo inteiro, não fica quieto, não sei. Tá, mas e assiste uma TV, faz uma tarefa, faz o quê? E eles não sabem definir precisamente o nível de agitação. Aí a gente tem que ficar estimulando eles para eles terem uma resposta, porque eles vêm já com o pensamento, meu filho é agitado, meu filho é estabanado. Tá, mas é estabanado como? Tá, e aí quando ele começou a comer, como é que foi? Você falava para ele, certo? Nossa, essa é demais. Não, eu achava bonitinho. Eu falava igual a ele. Tá, mas você estimulava ele? Não, eu deixava, porque ele ia aprender, né, a falar. Todo mundo aprende a falar, né? Aí tá bom. Mas e aí? Ele trocava letra? Troca letra? Como é que é? Como é que é a sua gravidez? Foi tranquila. Mas você teve pressão alta? Tive pressão alta. Mas você teve infecção? Tive infecção. Mas e aí? Como é que foi o nascimento? Foi tranquilo? Foi tranquilo, nasceu.
Precisou de UTI? Não, não foi, não precisou, não. Ele mamou tranquilo. Ah, ele não quis mamar, não. Tá, mas aí você deu. Não, eu dei mamadeira no hospital, deu o leite no copinho, chegou em casa, ele chorava, eu dei o leite na mamadeira. Você me fez lembrar de uma pergunta que eu não coloquei lá. Se de repente essa criança ficou em internação quando era bem criança, bem bebê. Isso também é uma coisa importante da gente perguntar. Eu coloco também. Internações. Isso. Uhum. É porque às vezes também ficou e a mãe não fala. Eu tenho um caso que a mãe teve infecção urinária, né? E a infecção urinária passou para o bebê. Então, causou danos no aparelho urinário da criança, né? E essa criança ainda tem TDAH. Então, ele tem problema renal. Hoje em dia, ele tem, com 12 anos, ele tem. Ai, que linda. Peraí, vovó vai limpar depois. Vamos esperar secar. Vovó vai botar o spray para secar. Aí, ela teve essa infecção, trataram a infecção dela, mas passou para o neném, ninguém tratou do neném. Aí ela teve o bebê e tal, e o neném com 1 ano e pouco, assim, apresentou o problema. Ele não fazia o xixi, né? O xixi entrava para dentro do corpo dele. E ia para os rins, voltava, né? Não tinha canal nenhum para sair. Aí demorou 1 ano e pouco para descobrirem, porque o menino só tinha infecção. E demorou 1 ano e pouco, aí colocaram a bolsinha de colostomia nele e desviaram o canal, né, até conseguir achar tudo. Aí achou, só que a criança ficou com um problema renal gravíssimo, porque infeccionou, quer dizer, infeccionou não. Ele pegou a bactéria, né, e aí essa bactéria causou danos no rins dele. E ele ainda tinha esse TDAH. Aí ele convive, né, ele voltou, arrumaram tudo lá o canal, só que ele ficou um doente renal, né? E convive com TDAH. E aí, você vê, no nascimento, no pré-natal, os médicos não fizeram um rastreamento mediante a essa infecção da mãe, né? Porque nem todo médico está preparado, nem todo mundo está preparado para estar dando aquele amparo. Aí a mãe veio e falou, mas eu não sei por que ele é assim, eu não sei. Aí eu falei, pois é, né? Ele já tem o TDAH e agora ele é um doente renal. Então ele precisa de cuidados, precisa de 2 tipos de cuidados. Aí ela, pois é, mas ele é tão desligado, tão distraído, tão assim, e ela não procura o tratamento, ela procura só o tratamento da doença renal dele. O TDAH, ela acha que não precisa. Ela acha que ele não precisa de medicamento, que ele já toma bastante medicamento por causa da doença renal. E aí essa criança ficou numa escola, durante 3 anos, ele ficou no 3º ano. No 3º ano é uma fase mais difícil que a criança encontra na fase, né, final da alfabetização, aquela histórica de passar sabendo tudo e entrar numa nova rotina de matérias mais minuciosas. Aí a criança ficou 3 anos sem ajuda nenhuma, porque a escola que ele estava não ligava, falava que ele era... como é que ela falou? Enfim, eles categorizaram ele lá como um aluno que não queria aprender, menos que ele era TDAH, que era como se fosse a culpa dele. Ele não aprendia porque ele não queria, né? Porque muitos professores também não estão preparados para fazer uma adaptação, para fazer uma inclusão realmente, né? E aí a escola também não tem nenhuma atitude assim inclusiva. E essa criança ficou 3 anos lá, e aí ele foi para minha escola lá no ano retrasado, acho que em 2017. Oi, peraí. Não, meu pé não. Não, já pintou. Não. Aí, essa criança de 2 anos aqui. Não, pinta lá na escada. Eu queria comentar o que você acabou de falar, que eu achei interessante. Assim. Os pais, eles acham que o desenvolvimento vai ocorrer de maneira natural, assim, então eles não se preocupam muito, pelo que eu vejo, com esses detalhes, né?
Inclusive, de quando começou a falar, assim, se eu perguntar para minha irmã, que ela tem um filho de 2 anos, ela não vai lembrar, assim. Eu acho que ela não consegue lembrar mais, né? Mas eles acham que o desenvolvimento acontece naturalmente, assim, não precisa se preocupar caso a criança tenha alguma dificuldade, né? Óbvio, jogam a culpa assim em cima dela. Ela tem dificuldade com que ela chuta muito. Ela não faz as contas, ela quer chutar. E eles vão lá e fazem isso por ela. Óbvio, como a minha família, eu tento não interferir, porque eles adoram usar eu sou pai, eu sou mãe, eu que sei, né? Então não importa que você esteja em formação, esteja fazendo algo em prol da educação, tua opinião não é válida porque você é da família, né? Acontece isso muito comigo aqui, né? Não, é assim que tem que ser e pronto. É verdade, é E, mesmo. nossa, eu vi ele chamando ela, tipo assim, na cara dela, meu Deus, tu é burra, só quer só chutar as coisas. Eu já acabei de te dizer como é que funciona, eles falam dessa. E aí eles vão lá e dão uma resposta para ela. Eu até passei um vídeo num dos meus grupos em que tá rolando na internet, que a mãe manda comprar o garotinho, que provavelmente tem 8 anos. Aí ela fala para ele assim, Fulano, vai lá comprar para mim um biscoito de água e sal. Aí ele foi. Quando ele voltou, ele trouxe, né? Um biscoito, água e sal. Ela, que é isso? Eu não mandei você comprar isso. Aí ele, mãe, você falou. Aí ela, não, eu falei um biscoito de água e sal. Aí ele, eu sabia que tinha um biscoito que chamava água e sal? O biscoito é biscoito, né? Aí você vê a interpretação e ela achou por dedução que ele saberia de que se tratava, né? É igual essa que você está falando aí, que ele vai se desenvolver, que ele aprende. Muitos falam assim, a criança tem o tempo dela, ela vai aprender. Não tem, gente. Existe a escala do desenvolvimento, onde a criança não operou de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6. Ela está em atraso. Então, os pais acham assim, não, cada criança tem seu tempo. Não tem o tempo de operar naquele período. Lá na escola, eu faço eles usarem o guia Portage, né, a escala, para as professoras já, lá no relatório delas, relatarem o processo daquela criança. E de primeiro ano ao 5º ano, eu uso a escala do fundamental também, que até no livro da Rita, ela colocou, no livro institucional, ela até colocou a escala, tem disponível no livro dela, as orientações para verificar essas habilidades que devem ser alcançadas pela criança naquele período. A Rita colocou acho que de 2 meses até o ensino médio. Então, assim, muito bacana. Eu já uso lá na escola, porque a gente sempre fez relatórios para a educação infantil, relatórios para o fundamental, né? E aí, quando eu me tornei especialista, eu fui e frisei bastante. Olha, aquele relatóriozinho que a escola faz, lá na educação infantil, se a criança amarra o cadastro, não amarra, se ela senta, o que ela faz, esse relatório tem que ser mais minucioso, que é justamente para a gente estar sinalizando aos pais um início de alguma coisa que não vai bem de acordo com a escala. Então, na anamnese, eu também explico isso. Eu falo, olha, não existe o tempo da criança. Existe um tempo pré-estabelecido para essa criança operar esse tipo de função e de habilidade. Então, mediante a cada falha que ela tiver em cada período, é uma sinalização de que você tem que verificar se ela vai operar no próximo ano ou se ela vai permanecer em atraso. Entendeu? Então, eu sugiro vocês que vocês dão uma olhadinha nessa escala, tá? E utilizem ela como um guia para vocês estarem orientando os pais, porque realmente eu costumo até, às vezes, fazer reunião para os pais, né, de orientação para os pais. Eu tenho umas amigas que a gente junta e faz escola de pais. Escola de pais. Aí a gente, no início do ano, a gente pega aqueles pais e fala as informações que eles vão buscar para as crianças na escola. Na escola ele vai ter que operar assim, assim, assim. Então a gente dá aquela gama de informações para os pais, porque quando eles botam na escola, eles querem que a criança aprenda a ler e a escrever. Só que a criança não está preparada às vezes.
Cadê todo o treinamento, todo o posicionamento dessa criança mediante as funções dela? Cadê a parte da cognição dela, a parte psicomotora sendo desenvolvida? A sua sobrinha, no caso, como é que ela vai ter bases para elaborar a resposta se ela ainda não está totalmente preparada, se ela não recebeu essa preparação? Então, aí a criança deixa de engatinhar, a criança deixa de fazer os movimentos pinça, a criança deixa de fazer o treinamento do tônus. Essa criança não vai conseguir operar a escrita e a leitura de maneira natural, né? Dela estar ali naquele período, a professora ensinando e ela aprendendo. Ela vai ter uma gama de dificuldades. Ela vai ter uma tonicidade rígida, ela não vai ter uma coordenação motora, onde ela vai se direcionar, o posicionamento dela, a lateralidade dela, ela não vai atingir esses pontos que são exatamente de 0 a 6 anos nessa escala, nesse padrão de educação infantil, onde ele recebe muitos estímulos, onde ele está pronto, como se fosse uma caixa para receber as informações. E aí a mãe fala assim, para que vai estudar? Não, vai estudar com 3 anos, não vai ficar lá só cobrindo pontinho, pulando, correndo. Eu não vou pagar para brincar, não. Brinca em casa. Só que brinca em casa como? A mãe não sabe. Fala. Então, a gente só precisa... Tem alguém com a mão levantada também para falar? A Ana Cristina? E aí a gente tem que passar para o outro tópico, que agora que estou olhando aqui o horário, que é o tópico de um estudo de caso que a Aline vai apresentar. Aí, se a gente só pudesse passar também a palavra para outros também, pode ser? Pode ir. Ana, eu acho que tu estava com a mão levantada faz um tempão, né? Eu não estou vendo aí. Onde que vê a mão levantada? Eu não vi. Eu esqueci, ó. Passa tá. para a Aline, eu esqueci. Tá. Passa para a Aline, que eu perdi aqui o fio da meada. Tá bom? Vai lá, Aline. Oi, gente. Nem deu tempo de eu mandar o documento, eu vou ler para vocês. O estudo de caso, ele é um aluno meu da sala de recursos. Deixa eu só baixar aqui que eu estou ouvindo minha voz mesmo. Ele é aluno meu da sala de recursos e eu vou detalhar agora para vocês. Certinho aqui. Eu vou chamá-lo de Gabriel, tá? Para poder não expor muito. Então, eu botei Gabriel, tem 6 anos, a deficiência é síndrome de Down, ano de escolaridade, 1º e 2º ano, porque ele estaria no 1º ano, mas como não cursou no ano passado por conta da pandemia, então ele está cursando o 1º e o 2º ano agora, remotamente, porque sua escola ainda não voltou. Gabriel está no 2º ano do ensino fundamental, não frequentou a escola no ano anterior devido à pandemia, estuda em escola pública e frequenta a sala de recursos multifuncionais no contraturno. Está inserido no sistema da prefeitura como deficiente intelectual. Não faz nenhum tipo de acompanhamento terapêutico, somente a SRM, que é a sala de recursos, por pressão da escola. Ele já foi eliminado da mesma por excesso de faltas. Ele já foi meu, né, há uns 2 anos atrás, só que ele faltava muito e ele foi eliminado, que assim você passa para outra criança, porque a demanda é sempre muito grande. Não reconhece as cores, os números, seu nome, nem as letras que compõem o alfabeto. Sua coordenação motora não é boa e, por vezes, se confunde na sequência numérica falada, né? Porque, às vezes, as crianças já sabem. 1, 2, 3, ele, às vezes, se confunde. Chega no 7, aí ele volta para o 4. Ele é muito esperto, sabe seu nome completo e de todos os membros da família. Pai, mãe, irmão, avó. É muito comunicativo e carinhoso. Adora atividades esportivas e psicomotoras. Gosta muito de conversar e se mostra atento a tudo que acontece ao seu redor. Necessita de muito estímulo nas atividades escolares, pois distrai-se facilmente. A família não demonstrou muito interesse no progresso dele pré-escolar. Sua assiduidade não era satisfatória. Porém, ele também nunca foi eliminado dessa escola porque a sua avó fazia parte da unidade escolar. Ele é órfão, seu pai morreu de complicações da... Sua mãe
casou-se novamente. Segundo sua mãe, ela se encontra com a saúde muito fragilizada, porém não divulga o motivo. Acredita-se que ela tenha sido contaminada pelo marido. Durante o período de afastamento escolar, por conta da pandemia, a família não deu nenhuma devolutiva das atividades enviadas pela escola e nem pela sala de recursos multifuncionais. Gabriel apresenta um potencial grande de conhecimento, entretanto, não foi estimulado devidamente. Segundo sua mãe, na ultrassonografia de translucência nucal, aquela que detecta a síndrome de Down, não acusou nenhum tipo de deficiência. Então, bom, esse é o menino, né, que é, assim, um desafio, vai ser um desafio, né? Então, eu proponho que a gente discuta qual será o caminho, né, para a gente poder alcançar um bom desenvolvimento com o Gabriel. Ô, Aline, eu queria perguntar para você essa questão da assiduidade primeiro, né? Porque eu penso que isso vai ser o seu primeiro desafio caso persista, né? Você sabe se é por conta da questão social da família, de repente não conseguir levá-lo, se é por conta da mãe realmente não compreender a importância disso, ou, sei lá, outra coisa? É mais para negligência mesmo. A negligência da família em não levá-lo para a escola. Porém, agora eu acho que vai dar uma melhorada, porque ele mudou de escola, né? Ele estava na pré-escola, naquela escola que eu falei, onde a avó dele fazia parte do quadro de funcionários. E essa escola só vai até a pré-escola, né? Segundo ano de pré-escola. Ele foi para o primeiro ano nessa escola. Aí, quando... É uma escola que eu já conheço, que eu tenho alunos de lá. Então, a escola falou, né, fez essa entrevista, né, que a gente chama de PEI, e ele não estava fazendo nenhum acompanhamento. Então, a escola pediu que ele voltasse, sim, para a sala de recursos, porque uma série de habilidades que a escola não vai dar conta sozinho. Aí ele começou a frequentar. Só que ano passado nós paramos, né? O tempo que de fevereiro a março, ele foi direitinho. Porém, as atividades que são enviadas não são devolvidas. Eu tenho desconfiança que ele não faz. Ninguém está junto com ele para fazer, né, essas atividades. E, como eu falei, o trabalho remoto com criança deficiente é muito complicado, né? Então, eu preciso que as famílias façam com eles determinadas atividades para poder eles executarem satisfatoriamente, né? Porque eles não ficam, não tem essa atenção, né? A abstração de ficar na frente do computador, principalmente de um telefone, que muitas famílias não têm telefone, não tem esse computador, então é só telefone mesmo. Eles não têm essa necessidade, né? Essa habilidade, aliás, de ficar na frente do telefone para poder ouvir a professora falar, para a professora explicar alguma coisa, um vídeo que seja. Para eles é só coisa que eles gostam, né? Alguma coisa voltada, significativa para eles. Então, o que é passado para essa família não é devolvido, em nenhum momento. A única coisa que aconteceu foi no Dia das Crianças, eu fiz uma lembrancinha para eles e, junto com essa lembrancinha, uma atividade. No caso dele, eu já nem lembro como é que foi, acho que foi um recorte colagem, com nome, né, com algumas figuras. Só foi tirada uma foto dele recebendo, dele ter ido à escola buscar em outubro do ano passado. É a única coisa que eu tenho dele, até agora. Tá, Ana, seu microfone está aberto. Sabe o que eu estava pensando, Aline? Que talvez você realmente precise conversar com essa família, porque se eles não compreenderem a importância do seu trabalho, a importância da aprendizagem para essa criança, a importância do quanto ela realmente pode se desenvolver, porque às vezes eles acham, tipo, ela tem síndrome de Down, não vai aprender nada, vou deixar assim, vai aprendendo sozinho com a vida, né? E não, pode ter um desenvolvimento muito grande, né? Mas precisa dessa orientação. E se a família talvez não tiver bem ciente mesmo, né? Se apropriando disso, talvez você tenha uma dificuldade bem grande de conseguir avançar com ele. Com certeza. Eu penso que teríamos que fazer, eu e a escola. Ele não é da minha escola, né? Eu atendo não só alunos da minha escola, mas as escolas adjacentes. Então, eu penso que teria que ser uma reunião juntamente com essa escola. Porque a escola já fez
com ela, eu já fiz com ela. Então, para ela sentir o peso dessa responsabilidade, né, do prejuízo que está causando a ele, teria que ser uma coisa no estilo assim, eu de sala de recursos, o coordenador, o diretor, para ela poder sentir esse peso, para a gente poder dar um pontapé aí, a partir daí. Alguém mais? Eu acho que a situação é bem desafiadora, porque para se ver desenvolvimento nessa criança, a família, como a Lilian falou, e você chegou a falar, né? A família precisa entender essa necessidade, porque senão a criança realmente vai continuar nem frequentando a escola, e aí não adianta montar um plano nem de avaliação e nem de intervenção, porque a criança não vai estar lá para fazer. Então, acho que eu concordo com a Lilian que o primeiro a se fazer é tentar acolher essa família e ganhar, fazer com que ela entenda a necessidade dele estar ali vivendo um processo, um acompanhamento contigo e também na escola. Outra coisa é, se isso acontecer, que será muito bom, aí eu creio que já é interessante, além dos testes iniciais da própria questão que a Lilian falou, da anamnese, né, que é uma primeira oportunidade de se levantar, digamos assim, a dimensão da necessidade que ele tem em todos os aspectos. Uma outra questão é olhar mesmo para o desenvolvimento global, porque se ele tem a síndrome de Down, ele possivelmente também apresenta um déficit intelectual, né? Porque é uma característica que já vem meio que acoplada com a síndrome, né? Então, é muito possível que ele tenha, né? Já que o atraso é global, em níveis diferentes, mas existe um atraso global, é interessante olhar para a parte motora, para a parte sensorial, para a parte perceptual, tudo que, digamos assim, é a base para a cognição dele, de todo mundo, né? Então, se for positiva essa questão de a família conseguir levar essa criança para o atendimento, a próxima estratégia, na minha opinião, depois da anamnese desse processo todo inicial, seria realmente olhar para essa base do desenvolvimento dele, motora, sensorial, perceptual, para conseguir formular mais para frente uma intervenção para ele. A anamnese foi feita. O pré-requisito para estar na sala de recursos é ter feito a entrevista. Né? Aí a gente está em processo, senão eles não ficam. Mesmo agora nesse processo remoto, o que eu fiz com eles? Eu fiz no Forms, né? Porque na anamnese deles tem a questão do parto, da mãe também, aquelas coisas todas que a gente já discutiu. Aí eu pedi que elas respondessem para mim só o que mudou, né? Nesse período. Porque o que aconteceu no parto, as preferências dele enquanto ele era mais novo, né? Como era o seu desenvolvimento, isso não muda. Uma coisa que já aconteceu, né? E foi um fato da vida dele. Aí pedi que elas olhassem para essa entrevista e respondessem só as mudanças que tiveram de março de ano passado até agora. Eu confesso que eu ainda não vi se ela me respondeu. Até semana passada ela não tinha respondido. Essa semana eu ainda não olhei. Eu espero que alguma coisa tenha mudado, né? Porque, assim, é um menino muito esperto. Embora ele tenha dificuldade de atenção e concentração, mas isso em determinadas atividades. Mas não quer dizer que ele não perceba tudo que acontece à sua volta, né? Tem que ver com essa família o que aconteceu esse tempo todo que ele ficou, né, exposto a isso. O fato da mãe dele estar sempre com a saúde debilitada é o que mais está me preocupando. Porque como ele é muito esperto, né? Ele é muito assim, inteligente para esse tipo de coisas perceptuais, como você já falou, Ana. Até que ponto isso está atingindo ele? Ele vê a mãe assim, tá no hospital. Quando eu falo, espero que seja verdade, que ela não esteja mentindo para mim.
porque já é a terceira vez que eu cobro alguma coisa e ela diz para mim que ela estava com a saúde debilitada. A primeira vez ela disse que estava até internada. Então, de que forma isso está agindo na cabecinha dele? Que isso pode trazer prejuízos sérios, né? Cognitivos, emocionais. E essa é a minha primeira preocupação. Você falou que o pai faleceu do quê, Aline? Que eu... Ele morreu de AIDS. De AIDS, aí você acha que ela também tem, né? Duas coisas que eu... Sim, pelo fato dela estar sempre com a saúde debilitada, é o que a gente acha. Duas coisas que eu fiquei pensando aqui, né, nessa questão dela estar adoentada, nesse ponto, se ela tem um acompanhamento para ela, né, psicológico, enfim, né, não só do segmento da saúde, para que ela tenha esse suporte para, de repente, ela tem uma doença que pode sim ter sido a AIDS do marido e tudo mais, e que isso está afetando diretamente, ela não está conseguindo lidar de jeito nenhum com essa criança, então ela precisa disso, isso é uma coisa. E um outro ponto que eu fiquei pensando, que de repente você pode tentar aproximar mais e ela começar a olhar o desenvolvimento dessa criança, é nessa reunião que vocês tiverem, né, entre a escola e vocês fazerem um combinado com ela, no sentido assim, de todas as vezes que ele tiver o atendimento com você, nos últimos 15 minutos, ou nos iniciais, enfim, aí vocês combinam, né, ela estar junto, porque aí você vai fazer atividade junto com ela, ela vendo, e ela vai acompanhando esse desenvolvimento dele, e aí ela vai começar a perceber que ele pode se desenvolver, e se de repente esse é um ponto de que para ela ela não consegue acreditar nisso, ela vai estar também entendendo como você faz para ela tentar ajudar ele sozinho em casa. Enfim, são coisas que eu acho que, mesmo que sejam 15 minutinhos, eu não sei quanto é o tempo que você fica com ele, né? De repente você pode reduzir para 10, se for um tempo menor. Mas ter alguns minutos onde ela, durante o tempo que vocês estão juntos, ela estar presente, para que ela vá se apropriando de coisas, do desenvolvimento dele, de como você ensina, do que ele pode aprender, até onde ele pode ir, quais são os limites para que ela consiga não só se responsabilizar junto, mas também para fazer parte, né, desse processo com ele. Eu fiquei pensando aqui que de repente pode ser uma alternativa. Os atendimentos na sala de recursos são 2 vezes por semana, de 2 horas cada dia. Eu acho que a ficha dela só iria cair assim, sem nenhuma intervenção, né, da escola, só iria cair quando ele voltasse para a escola presencialmente, que ela ia ver essa defasagem, porque até então ele estava na pré-escola. Então tem muita mãe que acha que não existe um aprendizado de fato na pré-escola. Como ele chuta a bola, ele conversa, ele fala, né? Então, o que ela deve estar achando? Bom, está tudo muito bem, tudo muito bom. Ele tem síndrome de Down, mas ele é esperto, ele xinga, ele responde, né? Ele fala um monte de coisa. Então, ela deve estar achando que ele está seguindo numa boa. Mas, a partir do momento que ele começar a ter esses prejuízos acadêmicos, aí eu acho que ela vai se dar conta. E o medo é que seja tarde, não tarde demais, né? Porque ele é novo. Mas, assim, uma coisa que já podia ter sido trabalhada antes, né? Eu acho que é isso mais ou menos que passa na cabeça dela. Mas a gente corre o risco dela nunca cair a ficha. Ter crianças que vão sendo, né? Vai indo, vai indo, vai indo. E ela então, tem de outro repente filho, né, menor que ele. Tem uma outra criança. Se ele tem 6, vai fazer 7 em setembro, essa criança deve estar fazendo 4 por esse ano. Que a atenção já está dividida. Alguém quer falar alguma coisa? Oline, sou eu, a Mônica. Deixa eu perguntar para você, ela tem uma boa aceitação dele ter síndrome de Down? Sim, ela nunca teve problemas dessa aceitação, não. Embora ela tenha me dito que não conseguiu identificar a síndrome de Down na gestação. Mas, assim, uma coisa que não se discute, que pode ser, como ela fez na rede pública, né, a gente não sabe, né, se realmente essa ultrassonografia era de qualidade, né, não sei qual foi o lugar que ela fez, que realmente não detectou.
Eu acho que ela não tem uma boa aceitação dele ter síndrome de Down. Pode ser. Sabe por Nunca quê? deixou As mães que a transparecer pra gente convive, por exemplo, lá na minha escola tem uma criança com síndrome de Down e a mãe, ela faz de tudo para ele acompanhar a escola, sabe? Ele já tem uns 10 anos, esse ano ele foi para o segundo. Então, assim, ela aceita tudo. Então, parece que essa mãe não quer enxergar o que essa criança tem, entendeu? Entendi. E Mas tem eu a também outra tenho outras pequena. mães, mas eu tenho outras mães também que não dão tanta atenção, entendeu? Para seus filhos, embora não tenham síndrome de Down. Eu tenho síndrome de Down, autismo, deficiência física. Eu tenho outras mães também que não dão muita atenção, não, para o problema do filho. Né? É o que a gente discutiu antes. Acha que é cargo da escola. Né? Acha que a educação, no geral, é cargo da escola. Ainda mais na situação que nós estamos, né? Pois é. Eles não querem trabalho em casa. Eu mais ou menos E acho outra que coisa, aquelas atividades, só um minutinho. Você mandou para ele aquelas atividades. Você não está com ele esse ano, né? Mas com certeza você deve ter mandado daquelas atividades. Atividades para todos. Não, daquelas atividades que você mandou para mim, que eu vi, você manda para ele daquele jeito? Mando Mesmo assim, e não tem retorno? Não. Nossa. Se ela faz, ela não me retorna. E assim, eu mando muita coisa lúdica, né? Porque senão eles não têm atenção. Só mando para eles coisa lúdica, que foi o que eu mandei para você. Não me retorna. Nossa. Aí pedi até uma outra mãe no grupo. Tem uma mãe que o menino está no primeiro ano agora, que ele é autista, veio da educação infantil, e que ela está muito feliz, né, no desenvolvimento do menino, fazendo as atividades todas. Eu quase não tenho que adaptar, porque ela mesmo está tomando iniciativa do que a professora manda, né? Ela vai, recorta as letrinhas, ela faz, porque ele já está comigo também há 3 anos. Então, eu, no privado, falei, você quer me dar uma ajuda? Né? Falar para as mães a importância desse processo, que você está descobrindo um outro lado do seu filho, que você está gostando, que ele tem potencial, assim como todos os outros. Ela falou, Aline, eu faço sim. Vou dar o meu depoimento. Foi feito. Aí mexeu com o brilho de outras mães, né, que se sentiram estimuladas. Outras falaram que não tem essa força toda, a gente trabalhou. Ela não se manifestou. Entendeu? Ela, assim, embora eu entenda que ela tem esses problemas, né, de saúde, mas percebo uma negligência grande dela, entendeu? Porque tem mãe assim, que fala, Aline, não sei fazer nada, não consigo nada, me ajuda, o que eu faço? E a gente vai, porque o trabalho da sala de recursos também é junto com as famílias, assim como os professores, né? A orientação. Mesmo que elas deixem a cargo da competência da sala de recursos, mas ela também não é assim. Ela simplesmente, parece que alheia, né? A situação merece uma sacudida aí. Dá vontade de falar assim, se você não fizer nada, seu cartão alimentação, seu Bolsa Família vai ser cancelado. Que aí eu acho que, de repente, o negócio rola, porque mexeu no bolso, né? Todo mundo tenta fazer alguma coisa, mas dá vontade de fazer isso. Eu não sei se ela tem o benefício LOAS, porque uma vez nas capacitações da prefeitura que eu faço, as agentes, elas falaram que se eles confrontarem o fato deles ganharem um benefício e a criança não está fazendo nenhum acompanhamento terapêutico, pode ser cortado. Pode ser, que eles também não confrontaram. Aí eu falei, gente, não diz que pode não, eu vou dizer que sim, porque precisa. Se a criança ganha um dinheiro para gastar com ela, a gente entende que as famílias passam necessidade e vão fazer outras coisas, mas esse dinheiro é para ser usado com essas crianças. Ele já tem o cartãozinho, né, do ônibus e tem direito a acompanhante. Por que então não faz? Eles precisam de acompanhamento. A gente, mais do que ninguém, sabe que os acompanhamentos terapêuticos têm um valor no desenvolvimento dessas crianças muito grande. Você consegue identificar uma criança que faz e outra que não faz pelo seu desenvolvimento. Mas eu vou jogar essa semente de novo. Não posso falar do Bolsa Família, né? Porque, na verdade, o LOAS eu já descobri, assim, mais ou menos um caminho. Vou perguntar se ela recebe o LOAS.
tinha só uma fala mais na direção do que a Mônica tinha comentado, se é a aceitação dessa família. Eu fiquei pensando, né, como você falou da negligência e tudo mais. Se a pessoa veja o caso em casa, né, que eles iam falar, não, da minha sobrinha, né, desde quando ela começou a falar, eles, nossa, essa guria é muito esperta, cara, ela é muito inteligente. Ela estava exercendo algumas funções que para a idade dela já eram comuns, né? Mas no meu tempo, né, século passado ali, as crianças demoravam um pouco mais para falar. A gente percebe uma evolução hoje em dia que as crianças falam muito cedo, né? Comparado ao que a gente vê e tal. E aí eles acham isso super fantástico e tal, porque ela tá muito à frente, né? Tá com muito oxigenado. E aí quando eles se deparam com um problema de matemática, eles não entendem. Eles não entendem que possa haver uma defasagem. Eu acho que é preguiça, acho que é um problema do professor que não ensinou direito. E aí não consegue compreender que isso é uma condição também da criança. E eu fiquei pensando muito no que a Mônica falou sobre essa aceitação dessa criança. Se essa mãe negligencia porque, porventura, ela não quer assumir por si só essa doença, tem uma doença, não, para mim ele é normal, ele não tem essas dificuldades, está internalizado isso nela ou não. Tipo, por exemplo, ela sabe que o filho dela, né, tem síndrome, mas ela consegue compreender nessa concretude que isso gera dificuldades. Será que ela aceita que possa haver dificuldades referente a isso? Ou se ela só tapa assim, só com uma, né, ela tapa essas dificuldades e só segue o caminho toda a vida reta, como a gente costuma dizer aqui. Ela ignora essas dificuldades. Eu fico pensando nisso. Porque quando a Mônica falou, eu lembrei que ela falou para mim na entrevista que quando ela fez a ultra não detectou. Aí eu ainda fiquei pensando, será que foi algum lugar que não era de qualidade? Tem vários lugares, né, que a gente sabe, tem inclusive alguns médicos que indicam, né, lugares para você fazer, quando não deu para ver, o médico não pediu, mas é um caso a se pensar. Já fiz, depois que a Mônica falou isso, já até anotei aqui para uma... Ela pode ter feito na época errada também. De repente, perguntar como é que foi o pré-natal dela é importante. Porque, às vezes, a época que ela fez não era a época de detectar. Eu não sei muito bem qual é. São vários, né? São vários, mas eu não sei qual que ele detecta. Minha filha tem 13 anos. E na gravidez dela eu já fiz a translucência nucal, para poder saber, são 2 tipos, né? A Mônica, o bebê dela é mais novo, ela vai saber dizer melhor. Detecta 2 coisas, é a translucência nucal, que é a medida daqui da nuca, né? E o osso nasal, que eu acho que tem uma diferença também nessa medida aqui, né? Desse ossinho aqui nosso do nariz, que eu acho que na síndrome de Down tem uma medida diferente, o tamanho é diferente. Meninas, eu acho que é com mais de 3 meses, se eu não me engano. Com 3 meses. Né? Isso. Com 3 meses. São 12 semanas. Isso. Você tem 12 semanas. 2 semanas. Você tem 2 semanas para fazer. Depois desse tempo, aí já fica mais complicado. De repente, ela fez depois, né? Como é no SUS, de repente não teve vaga, né? Para poder ela fazer na época, e ela pode ter passado. Eu não me atentei a isso, não. Só nessa discussão agora, que a partir do questionamento da Mônica. Oline, mas Sim. assim, o meu mais velho tem a idade da sua. Quando nós ficamos grávidas, fazia só a nucal, não tinha do nariz. A minha Agora, fiz. não, no meu não. Agora, desse meu último, fez do nariz. E eu vou falar uma coisa para você, eu posso estar enganada, pessoal, mas ela está mentindo dessa ultra aí, tá? Porque se deu alguma coisa, tal, o médico pode ter mandado ela para outro lugar. Ela já não aceita desde a gravidez, gente. Vocês me desculpem, mas é uma coisa que eu acho. Sabe o que me faz lembrar? O Romário. Falei, gente, ela me fez lembrar isso na época, que o Romário, na época que a filha nasceu, ele fez aquele estardalhaço que a menina tinha síndrome de Down, né? Aí eu fiquei pensando, falei, gente, como que esse homem não sabia que essa menina tinha síndrome de Down? Ou a mulher não falou para ele,
ou é mentira. Porque com o dinheiro que ele tinha na época, né? Ultrassonografias 3D, agora tem até a 4D, e essa menina não é tão velha assim, acho que ela é mais nova que minha filha, da mesma idade, né? Tinha recursos mil para ele poder, para essa mulher dele fazer isso, e não descobriu na época. Fiquei até com a pulga atrás da orelha. Só que, comparando uma mulher que mora na comunidade, vai pelo SUS, e a outra que tem acesso a outros tipos de tecnologia, aí a gente fica com aquela incógnita, né? É Mas o aceitação, SUS né? também não é tão ruim, não, viu? Oi? O SUS também não é tão ruim assim. Se desse alguma coisa errada, você seja. encaminharia. Eu ia defender isso, mas... Não digo que seja ruim, não. O local onde ela fez, a gente sabe que tem locais que não são de tão boa qualidade, até no particular, né? Porque se o médico não conseguir, ele manda você fazer uma ultra. A gente já passou por isso, muita gente. E ele não conseguiu visualizar o que ele queria, ele vai pedir para você repetir. Mas até eu te perguntei a uma época mulher que de ela comunidade, ela poderia repetir, porque não tem tempo. Se o médico falar isso pra gente vai na mesma hora. Mas no SUS você depende de marcação. Então, mas se eu manda ela geralmente refazer, passa o tempo. no SUS a gente tem um protocolo de ultrassom, de gestação, enfim, de encaminhamentos gerais, assim, da gestação. Então, é para ela, por isso que eu perguntei quando que foi que ela fez esse ultrassom, porque tem muitas pessoas que iniciam o pré-natal depois da época, e aí perdem esse primeiro ultrassom que deveria já verificar. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente perguntar se fez o pré-natal, como é que foi esse pré-natal, se fez desde o começo, por conta disso, né? Na entrevista do menino, ela diz que fez até o final. Mas ela também não disse para mim a respeito da situação do pai, do problema do pai. Eu descobri de pessoas que moram perto, moram próximo, entendeu? Então, ela pode ter... Eu ia perguntar outras coisas. O menino não pode ser positivo também? Não sei. Aí é que tá, né? Então, é uma questão a se pensar. Porque diz que quando você tem esse problema, você não pode fazer parto normal, não é isso? Só pode fazer a cesariana, porque corre um risco da criança ser contaminada. Pelo menos assim, foi o que eu ouvi. Não pesquisei a fundo, não. Pode ser. Mas se ela descobriu antes, talvez ela tenha feito o tratamento, né? E aí ela teve os dois, porque se o outro é mais novo, o outro também teve, né? Isso. Porque o outro já é filho do segundo marido. Nós somos dois do mesmo pai. Mas se ela tem... Como ela não falou para mim nem do que foi que o cara morreu, eu não posso nem chegar a isso, né? Porque eu não posso chegar para ela que me disseram que vai ser uma invasão muito grande e antiético da minha parte. Mas você pode perguntar se tem doenças na família. Já né? Uso de drogas, abuso de álcool, essas coisas assim, de repente, se alguém, né, teve a morte, o falecimento do marido, qual foi a causa, isso acho que dá, de repente, para investigar. A causa foi acidente de moto. Entendeu? Eu sei que ele tinha AIDS porque uma aluna da escola, a menina já tem 18 anos agora, aí ela falou, ela é prima dela, né? Um pouco mais, não prima direta. Aí ela falou, tá atendendo o fulaninho, né? Aí eu falei, tá. E ela me contou. Falei, tô. Ela falou, ele é tão lindinho, não sei o que. Aí ela me contou a história. Ele realmente teve um acidente de moto, né? Mas até que ponto ele morreu do acidente ou complicações, como ele já tinha AIDS e como teve um acidente, né? Teve outras complicações, aí eu não sei. Mas a respeito de doenças na família, cirurgias, hospitalizações, né? Isso tudo é perguntado no peito. Um assistente social não pode visitar essa família a pedido da escola? Lá não é assistente social, são agentes de saúde. É, diferente daqui. Mas ele não é da minha escola.
Aí eu tenho que pedir a outra escola que ele estuda de fato, porque ele fica comigo no contraturno, ele é de uma escola próxima à minha. Entendi. Aí é a escola que tem que pedir, entendeu? Seria o caso, né? Para ver se está acompanhando as atividades remotas. Esse E ano tal, já e até tal. conversei com a coordenadora a respeito disso. Ela falou, Aline, estou mandando sim, ela não me respondeu também não, mas eu estou querendo mudar a forma como eu estou mandando as atividades para ele. Eu falei, realmente tem que mudar, porque ele não faz no mesmo estilo, né? Ele tem problemas na praxia, então dele seria mais com recorte colagem, né? Uma alfabeto móvel, teria que ser mais com tinta, massinha, essas coisas. Eu fiz um material agora, toda semana eu estou indo para a escola, mesmo com a escola fechada, né, sem atendimento. Aí eu fiz um combo com massinha, papéis coloridos, tesoura, cola, tinta, um caderno de desenho e mandei, mas ela ainda não foi buscar. Entendeu? Já tem uma semana, ela ainda não foi buscar o dele. É para quando o professor pedir, né, como essas crianças têm dificuldade na coordenação, né, na percepção, quando o professor pedir, ele já tem o material em casa para usar, a mãe já tem. E comuniquei a todos os professores que eu já deixei à disposição de cada família ir buscar esse combo aí. Pessoal, vou solicitar as últimas falas de conclusão para quem tem alguma coisa para falar, para concluir. A gente já está chegando no limite do nosso horário, já tem um minuto. Se alguém tem mais alguma coisa para dizer, comenta agora. Bom, eu fiz algumas anotações aqui a respeito da nossa discussão e eu vou levar até a coordenadora, né, da escola dele e a gente tentar fazer uma reunião, mesmo que seja online agora, né, para poder dar uma chamada nela, que eu já fiz isso com outras crianças, ainda não tinha chegado a vez dele, fiz com todas as crianças da minha escola. E boto no grupo para vocês se surtiu algum efeito. Tomara que haja. Bem, então agradeço a presença de todos. É só que fiquem no final aqui para a gente encerrar a gravação. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube ou pelo podcast, vai ter link na descrição aqui embaixo, né? Também a formação das nossas apresentadoras. Gostaria de agradecer a Lilian, gostaria de agradecer a Aline. O quanto que eu aprendi hoje foi bastante. Eu sempre fiquei me perguntando o que era amnésia naquele grupo, e foi uma das questões que eu perguntei. Mas gente, que vocês estão falando grego, porque eu não sei o que era amnésia. Então, hoje eu aprendi bastante e fiquei pensando, nós da pedagogia, a gente sempre somos incentivados, na sua grande maioria, a fazer uma abordagem na perspectiva histórico-cultural do Vygotsky e também levar em consideração muito esse histórico que essa criança tem, cultural, social, relacionamento em casa. Fiquei pensando que a anamnese pode ser um instrumento, né, para a gente entender quais são já os conhecimentos reais dessa criança, né, e também quais essas dificuldades, porque a educação, né, você tá dando uma aula, achar que todo mundo é igual, que todo mundo aprende da mesma forma, né, não se sustenta hoje em dia. Então, tentar entender quais são essas dificuldades previamente para uma aula, eu já penso nisso já no chão da sala de aula, é muito importante. Óbvio que aqui a gente está numa visão, né, da neuropsicopedagogia, mas como isso é rico também para o professor, dentro da sala de aula, né, conseguir pelo menos esse diálogo com a família para entender algumas certas questões. Óbvio que ele não vai fazer atendimento, vai encaminhar para outro profissional, porque não é da função dele, mas fiquei pensando como isso é rico também para o professor já no chão da sala de aula. Infelizmente, essas coisas não se dialogam, né? O professor só vai e não faz ideia desses instrumentos, dessas ferramentas que a gente tem, que pode ajudar na aula, na docência, né? Enfim, o nosso próximo encontro a gente vai fazer a marcação. Você que estão nos assistindo, nos ouvindo, venha fazer parte do nosso grupo, é aberto. E gostaria de agradecer a presença de todos. E a gente se despede por aqui. Tchau. Tchau, bom fim de semana a todos. Pessoal.